Olá, alunos do primeiro ano. Eu estou aqui para fazer a correção do PET dessa semana, que vocês tiveram aula na terça-feira, né? Fazendo a explicação e a correção do assunto abordado nessa segunda semana, tá bom? Do volume 2. Vamos lá, então. Explicação e correção do PET História, volume 2, segunda semana, primeiro ano médio. Vamos lá. O tema, gente, colonização portuguesa e resistência, tá? Ó, fique por dentro dos conceitos. Sedição. Então, sedição é um ato de rebelião, indisciplina, insubordinação contra a segurança pública do Estado, tá? Vamos pôr a segurança que o Estado faz, a pressão, a opressão que o Estado exerce, tá bom? Isso se chama sedição. Motins, insurreição, organizada ou não, contra qualquer autoridade civil ou militar instituída, caracterizada por atos explícitos de desobediência, de não cumprimento de deveres, de desordem, e geralmente acompanhada de levante de armas e de grande tumulto. Então, poderíamos ver algumas manifestações que tiveram aí atualmente contra a questão do coronavírus. Algumas pessoas foram para a rua e estavam ali descumprindo, não cumprimento de deveres, desordem talvez, mas é tipo um motim, é você não acatar, né, aquela obrigação que o Estado te dá, né? Você se revolta, você fica contra, tá? E nesses motins geralmente tem o uso de levante de armas, tumulto, tá? Contra a ordem pública, tá? Estatal, do Estado. Para saber mais, tinham 2 vídeos aí. Vídeo resistência, a alma da resistência. O que é resistir? É tentar fugir da opressão, tá? Que a gente falou antes, os escravos existiram, os índios também. Sabe, nada é assim, aceitou de boa tudo. Não é assim, tá? E tinha o vídeo da resistência negra também, para que vocês pudessem assistir, que foi sugerido pelo PET, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeiro é porque a gente vai tocar, tem um acentozinho aí errado, tá? Que às vezes a gente esquece algumas coisas aqui, ó. Não tem, né? Esse acento aqui tá fora. Historiografia, tá? Historiografia é o registro escrito da história. Então, o que os historiadores fazem é historiografia, o registro escrito, uma tese que eu debato ali. Então, a gente vai lá tentar provar aquilo, tá? Podemos dizer que é a arte de escrever e registrar os eventos do passado, de historiógrafo, do grego, aí esse não dá não. História e da raiz escrever. O que se escreve, o que escreve ou descreve a história é uma palavra polissêmica, né? E tem alguns sentidos, outros, vários sentidos. Designa não apenas o registro escrito da história, tá, gente? A memória estabelecida pela própria humanidade através da escrita do seu próprio passado, mas também a ciência da história, né? A história é uma ciência. O termo historiografia também é utilizado para definir os estudos críticos, tá? Estudos críticos através de pesquisas sobre fatos. Então, pode pegar um termo de um levante, por exemplo. Então, uma guerra que aconteceu. Como a gente fala, a insurreição pernambucana. Então, alguns acham que ela tinha um objetivo, outros historiadores pesquisam uma outra linha, que não era daquela. São hipóteses criadas através de pesquisas, tá, que a historiografia traz à tona. Tá? Feito sobre o que foi escrito sobre a história. Um exemplo, se um historiador faz um estudo crítico, né, sobre um trabalho feito por Heródoto, né, o pai da história, historiador que viveu na Grécia Antiga, escreveu sobre o período, então ele está produzindo um trabalho de historiografia. Ele está fazendo uma crítica, um estudo crítico
sobre aquele assunto abordado. Não, eu não concordo, eu tenho outras visões, então vou escrever a respeito disso para colocar no papel o que eu acho através das minhas pesquisas. Não é o que eu acho. Para ele chegar àquela conclusão, ele fez pesquisas que o levaram a chegar naquele ponto de vista dele. Pode estar certo, pode estar errado, mas é baseado em pesquisa, em uma ciência. Bom, isso é historiografia, porque essa atividade ela coloca três teses historiográficas, né? Sobre a questão da relação da metrópole e da colônia, tá bom? Então eu quis fazer esse apanhado para que vocês saibam mais ou menos o que o termo significa. O conceito, gente, economia do dom. A economia do dom, ela surgiu a partir do antropólogo e sociólogo francês Marcel Mauss, né? E de 1872 a 50, que é sobrinho de Émile Durkheim. Vocês que estão aí já no ensino médio, vocês estão estudando sociologia, então Émile Durkheim é um dos clássicos da sociologia, né? Durkheim, Max Weber e Karl Marx, né? São os mais conhecidos, que é considerado o pai da antropologia francesa, né? O Durkheim. Mauss cunhou esse conceito para definir doações, de bens ou de serviços com obtenção de retornos indiretos. Também pode ser chamado de economia da doação, economia da dádiva ou cultura da dádiva, tá? Deixar o termo claro também, que vai falar bastante no texto aí, gente. Vassalos é aquele que é súdito de um soberano, colonos, ok? No período medieval existia o vassalo e o sucerano. O sucerano doava a terra para o vassalo ficava naquela terra, trabalhava naquela terra, e em troca ele exercia uma lealdade com aquele suzerano, né? Trabalhava ali, então é lealdade, é um súdito de um soberano. Tá bom? Então vamos lá, gente. Motim, aí tem esse texto bem grande aí. Motim, sedições e resistência escrava. Vamos lê-lo. As revoltas que eclodiram na América Portuguesa estão, algumas delas, intimamente ligadas às políticas metropolitanas adotadas pela metrópole. Então, insatisfação, né, com as políticas da metrópole. Outras derivaram de interesses específicos dos vassalos desses colonos de Portugal, tá? Como disputa por terras, por territórios de mando, enfrentamentos de grandes potentados, reações às políticas das câmaras, tá? Entre outros motivos. Para se entender as revoltas que ocorreram nesse período, é preciso primeiro entender as relações que se estabeleceram entre metrópole e colônia. Então, existem o quê? Estudos sobre essa relação. Então, metrópole é só aquilo. A colônia fica lá, a metrópole vai tirando tudo da colônia? Não, existem, de repente, outras ideias que tentam explicar melhor essa relação, tá? Isso não é muito fácil, porque há inúmeras interpretações historiográficas, tá? Acerca de como essas relações entre metrópole e colônia foram configuradas. E cada uma dessas versões explica a eclosão das revoltas de forma diferenciada. Tá dando para entender que nem todo mundo tem o mesmo pensamento? Existem visões diferentes, baseadas em estudos, tá? A história não acha alguma coisa. O historiador não acha. Ele pesquisa, ele se embasa nas fontes e aí ele pode chegar a uma conclusão e expor aquela conclusão dele, que vai ser, de repente, debatida, tá? Até algum tempo, essa daqui seria, de repente, a primeira linha historiográfica. Até algum tempo atrás, acreditava-se que a colônia estava totalmente submetida à metrópole e não possuía uma vida própria. Então, teve um estudo dizendo que a colônia estava totalmente submetida à metrópole e não possuía uma vida própria. Será que não possuía uma vida própria? Fazia tudo pela colônia? Será que... Vamos pensar. É uma corrente.
Essa interpretação defendia a ideia de que as colônias, em geral, eram satélites, né, das potências europeias e só faziam responder aos interesses econômicos metropolitanos. Só ficavam lá para serem exploradas. Eram passivas. Nessa perspectiva historiográfica, essa antes, ficava difícil explicar como, por que as revoltas ocorriam, já que os colonos não possuíam interesses próprios. Então, aí a gente já vem uma outra linha. Se o pessoal era pacífico, então por que aconteceu revolta? E aí? Já que os colonos não possuíam interesse próprio, então, por que se revoltaram, então, se era pacífico? Então, há uma segunda linha aqui, gente, tá? Aqui. Aqui, ó, tá vendo? As críticas a essa visão reducionista anterior mostravam que se havia interesses metropolitanos no jogo, os vassalos, né, que são os colonos de Portugal, ou de qualquer outra metrópole, também acabavam desenvolvendo interesses próprios. Eles estavam brigando ali, mas existiam interesses, conferindo à colônia uma dinâmica interna fundada nas relações de poder. Então, sinal de que ela não era quietinha, ela tinha relações de poder, pessoas lutando ali politicamente, de trabalho, sociabilidade entre as populações coloniais. Então, era uma coisa que fervia, não era tão branda, tá? Essa perspectiva torna bem mais fácil explicar a eclosão das revoltas. Tá vendo? Essa perspectiva, essa segunda linha historiográfica aqui, fala que acabavam desenvolvendo interesses próprios, conferindo à colônia uma dinâmica interna fundada nas relações de poder, de trabalho, na sociabilidade. Então, não era aquela coisa passiva, paradona. Existiam interesses ali, jogos de interesses, tá bom? Então, essa perspectiva torna bem mais fácil explicar a eclosão das revoltas. Tanto aquelas contrárias a determinadas medidas tomadas pelas metrópoles, em relação às suas colônias, quanto as que surgiam frutos de conflito entre os próprios atores coloniais, tá? Não era só contra, mas tinha revolta também ali dentro da própria colônia. De acordo com essa versão historiográfica, as autoridades metropolitanas procuravam respeitar os costumes, as tradições e os interesses dos colonos, uma vez que desrespeitados era motivo suficiente para iniciar uma revolta. Havia convenções estabelecidas entre o rei e seus vassalos, o colono, que deviam ser observadas para manter a paz na colônia. Entretanto, muitas vezes as convenções foram desrespeitadas. Tá? Então, vamos lá na terceira. Recentemente, uma nova interpretação de administração portuguesa em relação às suas colônias voltou a tornar difícil entender os conflitos de toda a ordem que eclodiam na América Portuguesa. Segundo essa nova interpretação, havia uma interação de interesses entre o soberano português e seus vassalos, né, os colonos. Interação essa baseada no que se chamava de economia do dom, tá? Que seria a terceira tese. A economia do dom fundava-se na troca de favores, entre o soberano e os colonos. O rei concedia mercês a favores aos seus vassalos e, em troca, recebia deles fidelidade incondicional. Como você pode perceber, se havia fidelidade incondicional dos colonos, dificilmente haveria conflitos contra as determinações metropolitanas. Então, se o vassalo era incondicionalmente a favor do seu amo, não haver, porque haveria conflitos sobre as determinações da metrópole. E não foi isso que aconteceu, gente. Muitas vezes o desrespeito das autoridades metropolitanas aos direitos dos vassalos era motivo de eclosão imediata de revoltas. Outra questão teórica conceitual importante e a divisão das revoltas ocorrida na América Portuguesa os movimentos de contestação e movimentos de oposição. Nessa perspectiva, movimentos de contestação, gente, desculpa aí que eu marco tudo torto, né? São aqueles também chamados de nativistas, né? Que não colocavam em pauta a separação da colônia de sua metrópole. Então, contestação
eram os nativistas, assim, aqueles movimentos que aconteciam, mas não tinham a perspectiva de querer bravamente separar-se da metrópole. Então, nós queremos nos separar da metrópole. Vamos nos tornar um país independente. Esses de contestação. Esses movimentos seriam característicos da primeira metade do século XVIII ou os anteriores a essa data. Já os movimentos de oposição, gente, seriam aqueles que pretendiam se livrar do jugo metropolitano. Então, seriam aqueles que queriam realmente se separar da metrópole, tá? E seriam caracterizados mais especialmente pelas inconfidências, por Inconfidência Mineira, características da segunda metade do século XVIII, conjuntura em que, por suposto, as ideias iluministas, tá? Passaram a ter influência nos homens letrados da colônia e as revoluções americana e francesa, tá? Que influenciaram os pensamentos aqui, tá? Aquela Inconfidência Mineira de Tiradentes foi influenciada, tá? Pela Revolução Francesa, os ideais iluministas, tá? Hoje já é possível discordar dessa posição. Todas as revoltas coloniais tiveram muitas faces. Elas não foram só de contestação ou só de oposição. Exemplos de contestação: Conjuração Mineira e Baiana, tá? Que seria a não tinha o interesse de se desvincular da metrópole, tá? Então, é um assunto aí discutido, teórico, que deixa até a nossa cabeça confusa, que depois você tem que chegar, de repente, nessa leitura aí e ver qual que você acha que poderia ser a mais provável dentro do que você está estudando aí, dessa relação entre a colônia e a metrópole. Ah? Será que ela foi passiva, a colônia aceitava tudo? A economia do dom, será que o soberano tinha uma relação com os colonos de troca de favores? Então, são várias linhas historiográficas que tentam entender o real motivo, como era essa relação, tá bom? Finalização do texto. Há movimentos de oposição nas primeiras décadas do século XVIII, assim como há os de contestação no final dos 700, de acordo com o arsenal conceituado adotado por essa postura historiográfica. Por isso, é importante estudar os movimentos nas suas especificidades. Tipo, cada movimento tem uma especificidade no sentido assim, diferente, ver as nuances, o que realmente ocasionou, qual era o objetivo daquele movimento, o que tinha por trás daquilo, tá? Sem construir tipologias que ingessem a análise de cada um deles. Esse é igual àquele. A Inconfidência Mineira foi igual, a Inconfidência Baiana foi igual. Não, existem motivos diferentes, tá? Propósitos diferentes, tá? No que se refere à resistência escrava, a análise, ó, tem aqui, ó, deixa aqui, tá? Eu puxei lá do PET, tá? A análise é bem diferente. Não havia convenções entre os soberanos e os cativos que, embora tivessem direito, muitas vezes eram vítimas de extrema violência de seus senhores. Aqui a gente está falando da resistência escrava, das lutas dos escravos, tá? Ali não havia papo, não. Não tinha como entrar como que a gente possa, numa coisa legal entre as duas. Os soberanos, eles realmente, né, tratavam os escravos com extrema violência. Não obstante, seja preciso relativizar a posição de vítima, que a historiografia marxista, relacionada a Karl Marx, conferiu ao escravo e relevar as negociações e as acomodações entre cativos e seus senhores. Muitos escravos negaram o sistema escravista e procuraram formas para escapar da escravidão. Muitos não aguentavam aquilo, enfrentá-la de forma violenta, de resistência, né? Na América Portuguesa foram inúmeras as revoltas, especialmente nas regiões mineradoras aqui de Minas, tá? Infelizmente não se pode, em um livro didático, abordar todas elas. Contudo, é preciso conhecer pelo menos as mais importantes. Atividade 1, gente. Quais as motivações das revoltas que eclodiram na América Portuguesa?
Gente, sugestões. Altas cobranças de impostos, o Pacto Colonial. Pacto Colonial era a colônia só podia comercializar com a metrópole, tá? Violência contra a população local. Então, imposto, né? O Pacto Colonial e a violência local, tá? Seriam na América Portuguesa. Motivações de revoltas. Por que aconteceram as revoltas? Geralmente é por vários impostos. Por exemplo, na Inconfidência Mineira era a cobrança da derrama, sobre o ouro. Então, assim, várias coisas que se revoltavam, tá muito imposto aí, revoltas por causa de castigos físicos. Então, tá? Pacto colonial, por que a gente tem que comercializar só com Portugal? Por que a gente não tem a liberdade de comercializar com outros países, tá? Quais são as interpretações historiográficas acerca das relações entre colônia e metrópole? Bem, gente, aí, ó, está aqui, ó. Aí, isso eu até peguei aqui com um amigo professor que foi direcionando, e eu achei as aulas dele muito, muito boas, o professor Tiago, do ensino online, né? Que ele caracterizou muito bem, ele foi pegando as partes e eu vi essa aula dele e achei interessante. Então, aqui está marcada. Vou fazer assim, Tiago ajudou bastante, quer ver, ó? A primeira, né? A primeira, porque o texto é muito longo. Sei que é difícil para vocês, tá? A primeira, depois nós vemos aqui na segunda, tá? Ó. É que eu não sei escrever aqui não, tá, gente? E aqui nós teríamos a terceira, tá? Aí vocês, com base nesse texto aqui, vocês viriam aqui, tá? E, ó, algum tempo atrás, porque aí, ó, vão ser grandes. Então, aqui, a primeira seria, até algum tempo atrás, a colônia estava totalmente submetida à metrópole, não podia possuir uma vida própria. A segunda, ó, tá aqui, tá lá no texto, tá? Só que eu escrevi mais, né? Atividade 3, ó, a economia do dom, que seria a terceira, fundava-se na troca de favores entre os soberanos, tá? Entendo. São as visões dos historiadores sobre esse processo. Ó como é que em história os processos são difíceis de ser identificados, porque são várias linhas, a gente não viveu naquela época ali. São várias visões. Igual a gente fala, todos os livros de história que você vai ler, sempre tem uma intencionalidade por trás. Sempre tem uma visão de quem escreveu por trás ali, tá? Nada é tão neutro. Às vezes a pessoa que escreveu puxa um pouco pro pensamento dela. Tá? Então, se um historiador é marxista, ele vai de repente abordar a história de uma maneira mais econômica, de uma visão mais econômica, tá? Então, puxa isso. Bem, pergunta 3. Na sua opinião, qual dessas interpretações historiográficas explica melhor a eclosão das revoltas na América Portuguesa? Aí é pessoal, né? Mas a autonomia, quando não é respeitada, ela costuma gerar conflitos e insatisfações. Para mim, né, assim, lendo esse texto todo, eu acho que não foi tão beleza, não. Eu acho que quando te podam das coisas que você deve e tem direito de fazer, revoltas surgem. A partir do momento que te cobram impostos, que te tratam mal, violências e tal, então as revoltas surgem através disso. Ninguém é saco de pancada para ficar aguentando as coisas todas, não. Ah, então é uma dica. Pense nisso. Que a gente não pode ficar sentado aceitando tudo. Tá? Então, atividade 2, gente. A Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates ocorreu em Pernambuco, tá? Entre 1770 e 1711. Lembrando aqui que Pernambuco, né, gente, aquela região açucareira que a gente viu, né? Açúcar. Tá difícil aqui, né? Mas vamos tentar. Minha letra não é tão ruim assim não, gente.
Ó, açúcar. Foi um conflito que envolveu os membros da nobreza açucareira de Olinda e os comerciantes portugueses sediados em Recife. A nobreza de açúcar e Olinda. Após a expulsão dos holandeses, né? Perdão, gente, nobreza açucareira de Olinda e os comerciantes portugueses sediados em Recife. Então, tinham dois. Na realidade, o Recife fazia parte de Olinda, tá? Após a expulsão dos holandeses no Nordeste açucareiro, nós já tivemos, né, gente, holandeses aqui no Brasil. O desenvolvimento urbano e a importância comercial alcançados por Recife, Recife foi crescendo. Devido à presença flamenga, que são os holandeses, né, levaram seus moradores a solicitar à coroa a sua separação de Olinda. Portanto, elas duas estavam juntas ali, só que Olinda era maior. Ela tinha de certa forma um poder sobre Recife. E a sua elevação à vila, que queria se emancipar, né? Pedido que foi atendido por Dom João V em 1709. Então, Recife pediu e o rei Dom João V aceitou. Os oficiais da Câmara de Olinda não concordaram com a decisão real, porque eles iam deixar de arrecadar impostos, né, de Recife, e pressionaram o governador para que não acatasse. Contudo, o governador Sebastião de Castro e Caldas, homem de pouca política e totalmente inábil, né, não conseguiria chegar a um processo de conversa, né, apoiou os moradores de Recife, ó. Não, eu vou apoiar, Recife está querendo autonomia, eu vou apoiar, e lhes permitiu a construção de um pelourinho lá, que seria o símbolo da autonomia administrativa da nova vila. Percebo, Recife estava crescendo, tinha tido a influência dos holandeses, que eram bons comerciantes, sabiam fazer as coisas, tá? E aí eles queriam o quê? Se separar de Olinda, porque estavam pagando imposto para Olinda. Eles queriam ter sua própria autonomia. Ok? Elevada a vila, Recife foi atacada pelos holandeses. O Pelourinho, que havia sido levantado na calada da noite com a cobertura do governador, foi o quê? Destruído. Ok? A Guerra dos Mascates. Os mascates eram o pessoal de Recife, tá, gente? Perguntas da atividade. Em que medida essas novas funções dos comerciantes portugueses foram determinantes para a eclosão da Guerra dos Mascates? Então, vamos ver lá. Em que medida? O crescimento de Recife, gente, fez com que os comerciantes recifenses, que eram os mascates, buscassem sua autonomia política de Olinda. Então, eles foram crescendo comercialmente, foi alçando. Então, eles queriam deixar de pagar impostos para Olinda. Os fazendeiros de Olinda não concordaram com essa emancipação e esse fato ocasionou o quê? A Guerra dos Mascates. Então, a não autorização de Olinda não queria liberar Recife para se emancipar, queria continuar sugando a cidade de Recife. Então, essa seria a resposta mais adequada para a atividade 2, ok? Atividade 3, gente. A palavra emboaba, que é a Guerra dos Emboabas, né? De origem tupi, significava pinto calçudo, aquele que usava calçado. Então, o emboaba, ele era o português, né? Que usava calçado, tá? Era a alcunha empregada pelos paulistas. Os paulistas seriam os bandeirantes, tá? Para se referir a todos os forasteiros. Por essa época, os paulistas constituíram um grupo muito dotado de uma identidade cultural formada ao longo de 2 séculos. Naturais das vilas de São Paulo, orgulhavam-se de ter descoberto, os paulistas, terem descoberto as primeiras minas de ouro em meio ao sertão inóspito, porque eles conheciam muito bem o sertão, tá? Porque a economia na época era focada tudo no litoral ali. Então os bandeirantes, eles eram aqueles desbravadores, tá? Que iam, tanto é que as rodovias aí tem vários nomes de bandeirantes, né? Como Anhanguera, deixa eu lembro outro. Eu vou lembrar e falo para vocês depois.
E aí a região mineradora, então eles queriam falar assim, bem, gente, a gente descobriu aqui, ó, essas minas de ouro, a gente que descobriu. Então, se a gente descobriu, esse ouro é nosso, ok? O que vocês acham? Se você descobre uma mina, tá, de ouro na tua terra, o que você vai achar? É do Brasil ou é sua? O que você acha? Bem, então, e por essa razão, eles reivindicavam, os paulistas, para si o direito de conquista, isso é, a posse e o domínio sobre a região mineradora. A gente achou, então a gente tem o direito de ficar com elas. Em meio à multidão de forasteiros que vinham de todas as partes da América Portuguesa, porque o ciclo do ouro, ele atraiu muitas pessoas, né? Principalmente para a região de Minas Gerais, tá? Os paulistas preservaram a identidade do grupo. Eles não se continuaram firme e forte da forma que eles eram. Falavam a língua geral, de origem indígena, eles falavam, né? Língua geral ó, de origem indígena. O que mais que eles faziam aqui, gente? Ó, tinham práticas culturais mestiças, tá? Como a arte de sobrevivência nos matos, eles sabiam muito viver nos matos. Vestiam-se de forma estranha, recusando-se a usar calçados. E mais importante, pautavam-se por um código de valores assentado em ideais de bravura e honra. Isolados pela Serra do Mar, desligados do circuito da economia açucareira, né, que estava rolando, e voltado para o apresamento de índios, eles prendiam, corriam, capturavam índios, os homens da vila de São Paulo e Campo de Piratininga se organizavam em clãs e parentelas que disputavam entre si a honra e o prestígio social. Mas não era somente isso que fazia os paulistas um grupo à parte. Desde o início do século XVIII, gente, eles encarnavam a mais formidável máquina de guerra da América Portuguesa. Os caras sabiam lutar bastante. Eles eram exploradores, sabe? Aqueles caras que entravam com um facão assim no meio do mato e pá, pá, os bandeirantes, né? Acionada nos momentos que a coroa necessitava de sertanejos, experiente nas artes de sobrevivência e luta no mato. Adeptos das técnicas de guerrilha, aprendidas com os índios, sabiam como poucos derrotar inimigos insidiosos como quilombolas de Palmares e bárbaros da Guerra do Aço Grande, levante de índios ocorrido no Nordeste durante a segunda metade do século XVII. Isso daí é o texto que está no PET, tá, gente? Da Guerra dos Emboabas. Bem, gente, olha um emboaba, tá? Era o português. E os bandeirantes, os paulistas, chamavam de forasteiros, emboabas, né? Ó, os bandeirantes paulistas aqui, né? A forma, né, que eles se vestiam, como é que eles eram, tá? Ó, perguntas da atividade. Defina o direito de conquista reivindicado pelos paulistas. Qual é esse direito de conquista, gente? O que esses paulistas queriam? Eles queriam o quê? O ouro. Se eu encontrei o ouro, esse ouro é meu. Então a resposta está aí em cima, ó, o direito de ficar com o ouro encontrado no Brasil. Mas os portugueses não aceitaram, pois diziam que a terra era deles. Então é aquela confusão. Não, você achou na minha terra. Não, eu que achei. Então ficou aquela confusão ali. Apresente os traços definidores da identidade cultural peculiar dos paulistas. A gente vem lá. Falavam a língua geral, de origem indígena, tinham práticas culturais mestiças, como a arte da sobrevivência nos matos, vestiam-se de forma estranha, recusando-se a usar calçados, e mais importante, pautavam-se por um código de valores assentado em ideias de bravura e honra. Ok? Tá tudo lá no texto. Em que circunstâncias os paulistas eram requisitados pela coroa? Quando que a coroa requisitava esses bandeirantes? Aí, quando eles encarnavam a mais formidável máquina de guerra na América Portuguesa, nos momentos que a coroa necessitava de sertanejos experientes nas artes de sobrevivência, luta do mato. Então, precisava deles, tá? Adeptos das técnicas de guerrilha, eles aprendidas com índios, sabiam como poucos derrotar inimigos, como quilombolas, palmares. Então, ocorrido bárbaros das guerras do Açu Grande, levante de índios,
ocorrido no Nordeste durante a segunda metade do século XVIII. Portanto, essas perguntas estão todas naquele texto grande. Tá? Falamos da Guerra dos Mascates e a Guerra dos Emboabas, tá? Bem, gente, foi um assunto assim com muito texto, tá? Eu gostaria aqui, ó, eu vou até aqui pra gente achar para vocês aqui, que eu fiquei com isso aqui para eu não vou gravar, né, outra, mas vamos buscar aqui no próprio computador, porque eu falei assim, bem, gente, eu esqueci, né? Ó, vê, ó. Que eles deram nomes dos bandeirantes a muitas rodovias, tá? Ó, Fernão Dias. Vocês já ouviram falar da rodovia Fernão Dias? Tá? Raposo Tavares, tá? Tem Anhanguera, Fernão Dias. Então, ó, por quê? Essas rodovias, esses caras foram lançar, ó, tá vendo, ó? Nome de bandeirantes portugueses. Então, vocês viram, ó, Fernão Dias, ó. Todo mundo já passou por lá, ó. Raposo Tavares. Então, tem nomes de rodovias brasileiras. Anhanguera, tá bom? Ô, gente, então eu vou terminando aqui a minha apresentação. Me desculpe se eu fui longa, mas o texto era muito grande, cheio de coisa. A questão da questão das teses, né? Das linhas historiográficas sobre a questão da metrópole e da colônia, né? Que tem várias ideias e vertentes sobre elas. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês. Estudar, como eu estou dizendo aí, não é obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Força, foco, tá, gente? Vamos desistir não, que tá todo mundo meio perdido, mas a gente vai sobrevivendo e fazendo as coisas, tá? Um grande beijo. Tchau.